Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 18º vídeo do curso Análise Fundamentalista de Ações. Nesse curso, o meu objetivo é fazer de você um investidor inteligente e independente. Eu te garanto que no final do curso você terá conhecimento suficiente para conseguir analisar e investir nas empresas certas. No vídeo anterior eu expliquei sobre a margem EBIT e nesse vídeo eu vou ensinar como se analisa a margem líquida. A margem líquida é o lucro líquido dos últimos 12 meses da empresa, dividido pela receita líquida também dos últimos 12 meses. Esse é o cálculo, mas o que a margem líquida nos diz sobre a empresa? A margem líquida é o quanto do lucro líquido representa na receita líquida da empresa. Por exemplo, se a receita líquida de uma empresa for R$100 mil e o lucro dessa mesma empresa for R$10 mil, então a margem líquida é de 10%, porque o lucro líquido representou 10% da receita líquida dela. Fácil de entender, né? Para o cálculo da margem líquida, os sites de indicadores fundamentalistas sempre levam em consideração os resultados dos últimos 12 meses. Mas se você quiser analisar um período diferente, por exemplo, os últimos 6 meses, certifique-se que você está considerando exatamente o mesmo período para a receita líquida e para o lucro líquido, antes de fazer a conta, ok? Senão o resultado desse cálculo vai estar bem equivocado. Agora, falando a respeito só do lucro líquido, eu acredito que todo mundo sabe o que é. É o dinheiro que sobra das vendas depois de pago todos os custos, despesas e impostos. Também é considerado no lucro líquido das empresas os ganhos financeiros de juros e restituições de impostos, ok? Mas não precisa se preocupar em calcular o lucro líquido, nada disso. O que já aparece lá nos sites de indicadores fundamentalistas e nos DREs das empresas já estão tudo calculado. Você só precisa entender como funciona para analisar melhor as ações que você investe e pretende investir, só isso. E é nisso que eu estou tentando te ajudar com essa série de vídeos aqui. Bom, sobre o lucro líquido, eu acho que eu consegui deixar claro o suficiente, mas vamos falar agora da receita líquida, já que a margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, é muito importante que você entenda o que é a receita líquida também. Como eu já falei nas aulas anteriores, a receita líquida é o somatório de todas as vendas faturadas dentro de um período de tempo, seja a venda de produtos ou a prestação de serviços. Do somatório dessas vendas são descontadas as devoluções de mercadorias, os impostos destacados nas notas fiscais e os descontos comerciais, ok? Receita líquida é isso. Agora que você já aprendeu o que é o lucro líquido e a receita líquida, vamos voltar a falar sobre o indicador margem líquida. Mas antes eu quero convidar você que se sente cansado de pagar caras mensalidades em curso de inglês e não ver resultados para conferir o primeiro link na descrição. Certo, agora falando sobre o indicador margem líquida, quando se tem uma alta margem de lucro líquido, se tem mais segurança para a empresa e para o investidor diante de períodos de crise. Porque se for preciso baixar a margem de lucro da empresa para ela continuar vendendo bem na crise, não será um problema tão grave. Mas se for uma empresa que já trabalha com baixa margem de lucro, na crise, provavelmente nem lucro ela vai conseguir fazer. Isso também foi o que eu comentei lá na aula 16 e 17 sobre os indicadores margem bruta e margem EBIT. Esses conceitos servem para as três margens. Em todas as três margens, bruta, EBIT e líquida, estamos falando de lucro. E sempre, quanto maior o lucro, melhor. Concordam comigo, né? Então aqui você já começa a perceber a importância de analisar o indicador margem líquida, mas que fique claro, hein? Isso não significa que as empresas com alta margem líquida hoje nunca vão dar prejuízo no futuro ou em períodos de crise. Não é isso. Pode acontecer sim delas também serem bem prejudicadas, mas o impacto tende a ser menor do que em empresas com baixa margem líquida, ok? Eu falei tendem a serem menos prejudicadas, não que sempre serão as menos prejudicadas. Entendido? A margem líquida é um dos indicadores mais importantes a ser analisado, porque, como eu já falei, ela revela em porcentagem o quanto do lucro líquido corresponde na receita líquida. E é do lucro líquido que saem os dividendos que elas pagam aos acionistas. Então, quanto maior for a margem líquida, melhor. O que gera uma alta margem líquida é o mesmo motivo que gera uma alta margem bruta, que eu já expliquei lá na aula 16 também, mas explico aqui de novo. O motivo que permite que uma empresa alcance altas margens líquidas é ela possuir vantagens competitivas diante da concorrência. Isso proporciona liberdade para a empresa estabelecer o preço de seus produtos e serviços bem acima dos custos. Sem possuir uma vantagem competitiva, as companhias têm que reduzir seus preços de venda. Essa redução, é claro, reduz as margens de lucro da empresa. Você pode e deve utilizar o indicador margem líquida para comparar empresas do mesmo setor de atuação e ver quais têm as maiores margens, porque a margem líquida muitas vezes é mais importante do que o lucro líquido, e eu vou te mostrar o porquê. Deixei aberto aqui duas empresas do setor alimentício, a JBS e a Marfrig. Reparem só.
A JBS nos últimos 12 meses fez mais lucro líquido do que a Marfrig, mas em contrapartida a Marfrig conseguiu vender seus produtos com mais lucro do que a JBS. A JBS só conseguiu fazer mais lucro líquido porque vendeu em mais quantidade do que a Marfrig. Isso se deve também pelo motivo de que a JBS tem uma estrutura maior e faz mais exportações também. Porém, como a gente investe pensando a longo prazo, o pensamento que você tem que ter é em relação ao futuro da empresa e não só olhando os lucros de hoje. Quem sabe ao longo dos próximos anos a Marfrig faça grandes expansões e aumente as vendas mantendo essa mesma margem líquida, ou quem sabe até aumentando a margem. Assim não será preciso chegar no tamanho da JBS para fazer mais lucro do que a JBS, simplesmente porque com mais margem não é necessário o mesmo número de vendas para ultrapassar o lucro líquido da JBS. Vocês conseguem entender o raciocínio aqui, né? Então, no quesito margem líquida, a Marfrig é superior à JBS, mas só sabendo disso não significa que uma é melhor do que a outra. Como você bem sabe, você tem que analisar mais indicadores também. E não é só porque a Marfrig pode crescer que a JBS não pode. O que eu falei foi apenas uma hipótese para entender melhor o assunto. Pode ser que a JBS nos próximos meses e anos consiga aumentar as margens de lucro líquido e talvez as coisas desandem para a Marfrig. Para saber o que vai acontecer mesmo, é só acompanhando no dia a dia. Mas como a JBS já tem uma margem líquida bem baixa hoje, digamos que ela precisa aumentar as vendas e não está conseguindo. Está com estoque parado, funcionários parados. O que eles precisam fazer urgentemente para vender mais? Baixar os preços, né? Pois então, baixando os preços, consequentemente a margem de lucro líquido baixa também. E como a JBS já está com uma margem baixa, as chances são grandes dela assumir um prejuízo. Tudo isso tem que ser observado ao analisar a margem líquida. Então, tome muito cuidado ao investir em uma empresa que apresenta uma margem líquida muito baixa. O próprio Warren Buffett fala que se for para escolher entre uma empresa que está lucrando 2 bilhões com uma receita líquida de 10 bilhões e uma empresa que está lucrando 5 bilhões com uma receita líquida de 100 bilhões, optaria pela primeira. Isso porque a empresa com um lucro líquido de 2 bilhões está lucrando 20% sobre sua receita total, enquanto que a que tem um lucro de 5 bilhões está lucrando apenas 5% sobre a receita. E outro detalhe que o Buffett fala e que eu falo também sempre aqui é nunca compare empresas de setores diferentes, porque em cada setor a competitividade é diferente. Em setores muito competitivos, as empresas geralmente apresentam margens mais baixas, e em setores menos competitivos, normalmente as empresas conseguem alcançar margens mais altas. Outro ponto importante e que eu reforço em todos os vídeos desse curso é que você não pode olhar para um indicador apenas. Não olhe só a margem líquida, é preciso analisar todos os indicadores para saber se uma empresa é boa ou não. Nem sempre uma ação com alta margem líquida é uma boa ação para se investir. E quando estiver analisando a margem líquida de uma empresa, não olhe somente a margem atual. Analise o histórico da margem líquida da empresa, pelo menos os últimos 10 anos, para saber se essa margem vem crescendo, caindo ou apenas se mantendo constante. Mas aí você me pergunta, por que 10 anos? Por que não 5 ou até menos? Bom, quem recomenda analisar os últimos 10 anos é o próprio Warren Buffett e ele fala isso no livro Warren Buffett Análise de Balanço. Inclusive, os ensinamentos que eu trago para vocês aqui nesse curso são baseados nesse livro e, claro, também em algumas outras fontes relevantes e um pouco da minha própria experiência no mercado de ações. Se você quiser comprar esse livro, que eu recomendo muito, você vai aprender estratégias que o Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, usa para escolher empresas para investir. O link para comprar esse livro na Amazon pelo melhor preço está na descrição desse vídeo. Certo, voltando a falar sobre a margem líquida, o valor ideal para o indicador margem líquida é que ele seja sempre positivo e quanto maior, melhor. Para esse indicador não tem uma faixa de valor recomendada para todos os setores como tem a margem bruta. A margem líquida varia muito para cada setor, mas o ideal é que a empresa que você pretenda investir tenha uma das melhores margens entre as concorrentes dela e esteja conseguindo se manter com as melhores margens já há pelo menos 10 anos. Isso mostra que a empresa tem um diferencial competitivo durável e que mesmo reduzindo sua margem líquida em alguns anos, ela ainda continua se mostrando mais lucrativa que as outras empresas do mesmo setor, ok? Isso seria o ideal. Existem também empresas com a margem líquida negativa. Isso é péssimo, mostra que a empresa nem lucro teve. O que teve foi prejuízo. Um exemplo de empresa assim é a Oi, olhem só, menos 60,1%. Como vocês já sabem agora qual é o valor ideal para o indicador margem líquida, podemos preencher aqui na planilha.
O ideal é ser sempre positivo e possuir uma das melhores margens do setor nos últimos 10 anos. Mas saiba que, independente do indicador, mesmo que a margem líquida esteja acima de 40, 50, 60% nos últimos 10 anos, ou mesmo que todos os indicadores estejam nos seus valores ideais, não significa que a ação vai se valorizar nos próximos dias ou meses. Nenhum indicador garante a valorização de uma ação, nenhum mesmo. A importância de analisar a margem líquida e os outros indicadores está primeiramente em saber onde você coloca o seu dinheiro, e empresas com bons fundamentos tendem a serem as mais seguras para se investir e quase sempre trazem também os melhores retornos a longo prazo, ok? E o outro detalhe que você precisa saber é que existem investidores que gostam de investir em empresas que apresentam péssimos resultados, na expectativa de que a empresa reverta a situação e volte a dar bons lucros. Se isso realmente acontecer, o preço da ação tende a disparar. Eu particularmente não gosto de empresas assim, são muito arriscadas, pois estão ali perto da falência, e também não recomendo essas empresas para ninguém. Se você é iniciante, então, sugiro que fique longe. Bom, continuando aqui na nossa planilha, tem mais detalhes que vocês precisam saber sobre o indicador margem líquida. Os ensinamentos ainda não acabaram. Como vocês viram no início desse vídeo, o cálculo da margem líquida é o lucro líquido dos últimos 12 meses dividido pela receita líquida também dos últimos 12 meses. E com os números da Ambev que temos aqui, o resultado da margem líquida é 17,1%. Agora, para deixar a aula bem completa mesmo, eu vou simular o comportamento do indicador margem líquida como sempre faço com todos os indicadores. Se o lucro líquido de uma empresa aumentar, a margem líquida aumenta também. Se o lucro líquido da empresa cair, a margem líquida cai junto. Já a lógica é diferente com a receita líquida da empresa. Conforme aumenta a receita líquida, a margem líquida cai. E conforme cai a receita líquida, a margem líquida sobe. Agora você já sabe analisar a margem líquida, mas lembre-se, analisar um único indicador não é suficiente para escolher uma empresa. São vários indicadores que vão te mostrar se uma empresa é boa ou não. Esse vídeo termina por aqui. O meu objetivo era fazer você aprender a analisar a margem líquida de uma empresa. No próximo vídeo eu vou ensinar sobre o EBIT por ativo. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu respondo todos. Se esse vídeo te ajudou, me ajude também clicando em gostei. E se você ficou interessado em conhecer melhor o mercado de ações, inscreva-se no nosso canal e acompanhe os outros vídeos para aprender mais. Obrigado pela audiência, forte abraço.